A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, está escrito: Porque nós somos colaboradores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Costumamos dizer para ter uma experiência real e verdadeira com Cristo é preciso que jamais devemos deixar o fator religioso tomar conta das nossas vidas. Tradicionalmente somos um país católico, ainda que a Constituição Federal de 1989 diga que o país é um estado laico, ou seja, não tem uma religião predominante a ser seguido em nosso país. Os protestantes acham isso maravilhoso, de bom agrado aos olhos, contudo, quando dizemos que o estado é laico, estamos tirando do país todo o contexto histórico-religioso em volta do descobrimento, da libertação, da história do país. Então, culturalmente dizendo, somos um país católico. Alguns anos atrás, 2 ou 3 décadas atrás, estudávamos e as escolas ensinavam nas aulas de história, de geografia e ensino religioso, todo o fator histórico-religioso que tivemos lá em 1500 quando os portugueses no nosso país chegaram. Nos dias atuais não tem mais isso nas escolas, o Estado não está preocupado de ensinar o fator histórico-religioso e que envolve o país, mas estão preocupados em ensinar ideias, teorias, costumes que vai contra a biologia humana. E voltando para o contexto bíblico, alguns religiosos ao longo da sua história dentro do cristianismo, foram mudando, foram transformando em algo que eles antes eram contra, religiosos que construíram para si igreja no início do seu chamado, do seu ministério. Hoje eles têm um posicionamento diferente do que tinham alguns anos atrás, porque aquela toda construção, aquele edifício precisa de manutenção, e no início são pessoas que na maioria das vezes estão desprovidas financeiramente para manter aquela edificação, precisar da colaboração de terceiros. Porém, na medida que conseguem mais colaboradores para manter aquela edificação, eles têm a tendência de trabalhar menos, de gastar menos o seu tempo e deixarem que outros façam isso por eles, quando teoricamente eles fundadores de igrejas cuidarão da questão administrativa. Só que a pessoa começa com umas 50 pessoas, daqui a pouco aquelas igrejas estão com 300.000 pessoas dentro de sua edificação e a renda vai aumentando cada vez mais e proporcionando viver uma vida de luxo, de glamour, fazendo com que estes líderes religiosos desviam o foco daquilo que no início ensinavam, pregavam. Uma curiosidade, as roupas do Papa é inspirada nas vestimentas dos imperadores romanos, que representa poder e autoridade suprema. No início, para que as pessoas possam ajudar, contribuir, e assim eles possam crescer financeiramente, começam a dizer que a obra é do Senhor Jesus Cristo, usam contextualizações bíblicas como a história do nosso patriarca Abraão, a palavra do Senhor Jesus Cristo por meio do profeta Malaquias, para induzir a Igreja de Cristo a ser parceiro deles em suas obras. Então, quando dizemos que somos cristãos, que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo, temos que entender uma coisa: continuamos sendo ninguém, porque se os apóstolos do Senhor não eram ninguém, quem somos nós para dizer que somos alguém, que merecemos querer ter uma vida grandiosa, favorável e respeitada, quando isto não sucedeu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem com seus apóstolos, discípulos e os cristãos da igreja primitiva? Sendo assim, o nosso foco, o nosso objetivo, a nossa mentalidade deve ser no sentido de que toda obra em prol do Evangelho de Cristo Jesus não é realizado pelas mãos humanas, mas sim, pelo próprio Senhor Jesus Cristo que habita em nós, que fez de cada um dos seus seguidores, daquelas pessoas que o confessam como único e suficiente Salvador, como Deus absoluto da sua vida, a sua morada. Por isso que quando falamos que a ideia de construção de igreja física como foi erguido pelo imperador Constantino, após se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, ocorreu por a forma errada de interpretar as Escrituras Sagradas, pois quando os apóstolos, as cartas paulinas se direcionam à igreja, não está se falando em construções físicas, alugadas ou compradas, erguidas para que ali de maneira exclusiva e egoísta possa buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, mas sim, estava direcionando ao povo cristãos, seguidores do caminho, seguidores de Cristo Jesus, que se reuniam cada dia em um local, cada dia em uma casa, até mesmo porque eles eram perseguidos, presos, torturados e mortos, então ficavam de lugar em lugar a fim de obter estudo em adorar, em ter comunhão uns com outros, louvando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que podemos ver quando as cartas paulinas se referem à igreja que está em Coríntios, em Roma, em Filipe, está dirigindo a um local específico àquela cidade, como temos ao Região do Brás, em São Paulo, Brasil, mas estava direcionada aos irmãos que estavam ali, congregando somente no nome do Senhor Jesus Cristo, compartilhando o Evangelho a fim de que juntos todos pudessem ser edificados, porque o Espírito Santo não habita em edificações feitas por mãos humanas, mas a cada de habitação do Espírito Santo se dá no tempo que o próprio Senhor Jesus Cristo criou, o qual foi a criação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no início, na formação do mundo, o ser humano.
Sendo assim, somos o edifício de habitação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de que por meio de nós, através de nós a sua palavra, o seu evangelho possa ser pregado para todo mundo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, está escrito: Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Nesta passagem podemos entender que as edificações do Senhor Jesus Cristo foi rejeitada pela humanidade, ou seja, rejeitou o próprio Senhor Jesus Cristo para que através das nossas vidas, não no fator material mas no fator espiritual, podemos nos tornar sacerdotes santos do Senhor, oferecendo ao Senhor Jesus Cristo sacrifício espiritual, ou seja, nada de materialismo, nada de dinheiro, mas as coisas espirituais, e uma das coisas que podemos oferecer ao Senhor Jesus Cristo como sacrifício espiritual é a evangelização deste mundo. É a pregação do Evangelho de Cristo Jesus ensinando os mandamentos deixados por Cristo Jesus para toda a humanidade, para que aqueles que ainda não conhecem ou não querem conhecer a Jesus Cristo, possam ter a oportunidade de reconhecer que Jesus Cristo é o Deus absoluto, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Então que focamos a nossa vida em sermos templos reais e verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, pregando somente a Escritura, esquecendo as coisas materiais que há de padecer em tempo oportuno, e focamos as nossas vidas em pregar o Evangelho de Jesus Cristo para que assim o nosso sacrifício ao Senhor Jesus Cristo seja um sacrifício vivo, real e verdadeiro.